Obrigada de você ter vindo. A Audrey viajou para encontrar a gente. A Audrey veio de Amparo para cá, junto com os meninos, Danilo, Daniel, Papai Ju, Tia Jana, todo mundo junto. Os meninos estão passeando aí para a gente poder conversar assim tranquilo. Então, primeiro de tudo, obrigada, Audrey. Eu agradeço. É um prazer estar te conhecendo pessoalmente. A gente sempre conversando, né? E online, aqui e ali. E a oportunidade de estar aqui é um prazer para mim, assim, gigantesco, enorme. Foi muito, muito bom, mas eu vou contar para vocês. E ainda mais de estar falando de algo tão importante. Não é? Que são os nossos filhos e o desenvolvimento deles. E vocês vão entender porque tinha que ser a Audrey aqui com a gente. Audrey, você é mãe do Danilo e do Daniel, que são gêmeos. E são autistas. Autistas. E os meninos foram adotados. Quando você adotou os meninos, você já sabia do autismo? Isso fez diferença para vocês? Sim, a gente já sabia, né, do autismo, tanto que quando os meninos eles foram, eu encontrei, né, a gente se reencontrou através da busca ativa. E quando você encontra a criança através da busca ativa, lá consta todas as informações a respeito dela. E lá estava escrito, né, que eram gêmeos autistas, aptos à adoção conjunta devido aos fortes laços afetivos que eles tinham entre eles, um com o outro. E assim, na hora que eu vi a fotinho, eu não pensei em diagnóstico. Eu não pensei no que estava escrito. Na hora eu olhei a fotinho deles lá e só mandei para o Ju, que estava viajando, falei, olha, encontrei nossos filhos. E eu sempre falava às pessoas, ele só mandou um emoji assim com a mãozinha na testa e foi isso. E foi, né? Audrey, se a gente voltasse, se puxasse na memória, né? Porque há quanto tempo vocês estão com os meninos? Agora, dia 14 de dezembro, vai fazer 4 anos. Se a gente puxar na memória esses 4 anos, qual foi o momento mais emocionante para vocês com os meninos? Eu falo que é assim, que eu não tive um parto biológico, então eu não tenho a dimensão do que seria o sentimento desse parto biológico. Mas foi o momento do meu parto. Porque quando nós fomos ao fórum, na verdade, a gente foi com uma estrutura que seria assim, a gente está indo até o fórum, está conversando com o promotor, com o juiz, com o pessoal, e depois a gente está sendo direcionado ao abrigo, né, onde eles estavam, para estar conhecendo eles. E vocês nunca tinham visto os meninos pessoalmente ainda? Nunca tinha visto. E, na verdade, a gente aguardava uma conversa, algo, né, antes de... A parte burocrática. A parte burocrática. E quando a gente estava sentado, aguardando... Só vocês dois, nós né? dois, a minha irmã tinha ido, né, que a gente foi em uma rampa, e a minha irmã tinha ido dar uma volta com a minha sobrinha, tudo, né? E quando a gente, mexendo no celular descontraído, tentando, né? Relaxar um pouquinho, chega as duas coordenadoras, né? Seria uma psicóloga e a coordenadora do lar com as crianças no colo. Então, naquele momento em que eu vi eles, ela já veio com eles, entregando eles pra gente. Então, eu falo que assim, fugiu tudo do que estava programado e foi uma coisa muito natural, né? Então, aquele momento que eu peguei eles no colo, que veio o Danilo para o meu colo, o Daniel foi para o colo do Ju, aquilo foi um sentimento que eu falo que não tem, eu não saberia descrever. Não dá para explicar. Foi ali que vocês descobriram que vocês eram uma família. Era uma família e assim, eles eram meus. Não teve, assim, não tinha. Foi uma ligação que eu falo que todo mundo fala que às vezes precisa de uma adaptação, e foi imediato. Eles eram seus Eles eram meus. Ponto final. Eles eram nossos, né? Exato, de vocês, né? Mas nem tudo é tão lindo e tão incrível assim todos os dias. O Danilo e o Daniel, apesar deles serem muito iguais, assim, na semelhança, eles são muito, muito parecidos. Eles são muito diferentes nas características, no desenvolvimento, na personalidade e tudo mais. Se você parasse para pensar em um momento que vocês entendem ser muito difícil com os meninos, em razão do autismo? Na verdade, eu acho que uma das principais... que isso seja biológico ou não, né?
a gente acaba se unindo nessa questão de dores e de sofrimento. Eu vi você contando a do da padaria. Da padaria, né? Então, na verdade, a maior parte das vezes, quando a gente realmente tem algo que venha a nos machucar, é quando machucam os nossos filhos. Exatamente. Não diretamente a gente, mas a eles, né? Então, no momento que você estava contando do Gabriel, eu vim lembrando de um fato que aconteceu há em torno de um mês atrás. Fui com a minha irmã em um restaurante e sempre com, né, as crianças, a gente sempre escolhe a melhor opção. Tinha espaço de brincar ali. Era um restaurante com espaço kids. E aí, naquele espaço, tinha as brincadeiras. E como são dois, eu troquei o Danilo e minha irmã foi indo com o Danilo. A minha irmã sempre junto. Foi com o Danilo, né? Seria uma outra irmã. Que seria da nossa vida sem as tias, né? E ela já foi com o Danilo brincando. Nisso, eu fui com o Daniel trocar fralda e tudo. Troquei, voltei. E fui até o banheiro novamente para me arrumar e antes de ir para lá. No que eu entrei no banheiro, tinha uma mãe, gestante até por sinal, e os outros dois banheiros estavam fechados. E eu escutei a menininha falando, mas mãe, ele vinha se arrastando para pegar a minha mão. Ele parecia um monstro. Eu não consegui ficar com ele. Aquilo, na hora, eu escutei, já me veio na cabeça, porque o Danilo, ele tem de vir pegar na mão. Ele gosta de brincar do serra a serra, então ele vem para pegar na mãozinha da gente. Ele veio. E aquilo, eu não tive reação. Eu sempre, assim, quando a gente vê as pessoas relatando, mas eu me comportaria de tal jeito, eu me faria isso, eu defenderia. E naquela hora eu não tive reação. A gente fica meio em estado de choque, né? A gente trava, isso é muito comum. Eu não tive reação, porque eu fiquei imaginando, eu falei, gente, um monstro. Eu falei, o que é um monstro? E naquele momento a mãe dela não soube, não sabia que eu era mãe, então não teve uma reação. A única coisa que ela falou para a criança foi, acho que pode ser que ele não saiba andar. E foi a única coisa. E nisso a menininha saiu e ela se olhou no espelho e ela falou, mamãe, eu sou linda, né? Uau. Então eu fiquei na minha cabeça assim, além de ela ter visto nele uma imagem de algo que aterrorizou ela de alguma forma, ela não queria ser igual a ele. Então mamãe, eu sou linda, era para ela ter a autoafirmação de que ela não era igual. E aquilo me chocou muito, porque aquilo lá eu falei, meu Deus, e foi muito, muito triste. E eu não sabia, e foi uma das primeiras vezes que eu sempre tenho muito diálogo, conversa, eu sempre tenho muito como dá um jeitinho na situação. Ali você sentiu a discriminação na pele e travou, eu nunca tinha sentido com eles. E aquilo me chocou, me deixou assim... Eu fiquei com medo do futuro.